Queridos irmãos e irmãs do campo material, do campo espiritual, muito boa noite a todos. Perdoem os segundos aqui para a gente conseguir adaptar a transferência da tela, né, do que a gente vai apresentar. E nós agradecemos a presença de todos. Entendemos que para nós é sempre uma oportunidade que nos toca muito o coração, sermos convidados a falar aqui nessa casa, nesse grupo, que nos acolhe sempre com muito carinho, com muita consideração. Nós temos particular interesse pela interpretação evangélica. Nós gostamos de ler como que os interpretadores nos ajudam a compreender o que está escrito no Novo Testamento, principalmente, que é onde o espírita foca mais os seus estudos bíblicos. É como se a gente tivesse, por exemplo, aprendendo uma outra língua, aí a gente vai aos poucos assimilando algumas palavras, entendendo a tradução, e quanto mais a gente aumenta o vocabulário, aumenta essa experiência, nós vamos ganhando fluência. Então, com o estudo evangélico, também a coisa funciona assim. Às vezes nós precisamos que alguém venha e nos ajude a traduzir. O que quer dizer aquilo? Que as palavras, às vezes, são fáceis de entender individualmente, mas quando a gente coloca elas numa ideia, por exemplo, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Todos compreendemos exatamente o que Jesus quis dizer? Talvez não. Então é preciso de um tempo para a gente assimilar, para a gente ler e entender o contexto, não é? Eu vim para que os que não veem, vejam, e para os que veem, fiquem cegos. A gente ouve Jesus falar isso, fala, bom, sinceramente, não entendi isso não. Não é tão importante memorizar o Evangelho, saber o versículo, o capítulo, o versículo, saber a frase. É importante entender a ideia, o que está por trás, o que Jesus quis dizer. Por que é importante saber o que Jesus quis dizer? Porque Jesus é o guia espiritual da terra, Ele é o nosso governador espiritual. Tudo que Jesus quis nos ensinar é para ajudar a nossa própria evolução. Tanto que Ele nos colocou num patamar igual dele. Eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Foi Jesus que diz, vós sois deuses, tentando dar para nós a ideia de que nós temos a mesma origem divina e um grande potencial evolutivo, que é o que nos ensina a doutrina espírita, que é uma doutrina que nos faz entender que nós começamos como pobres de espírito, mas que nós vamos chegar ao reino dos céus. Então esse aqui é o entendimento. Então hoje nós vamos trazer aqui um trecho que é intitulado por muitos A Melhor Parte, e nós vamos contar, para explicá-lo, a história de Marta e Maria, que foi registrada por Lucas. E nós vamos ler então essa passagem para que a gente possa sintonizar com o entendimento do ensinamento. Aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então nós vamos conversar sobre cada trecho desse aí com mais detalhe para a gente compreender, né? João nos dá a referência de qual era essa aldeia. No capítulo 11, nos 2 primeiros versículos, estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia. Então era essa aldeia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta.
e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. O Lázaro é aquele mesmo, né? Que estava morto, Jesus ressuscitou, só que ele não estava morto não. Nós vamos ver isso aí também. Olha que interessante, o espírito Amélia Rodrigues, através da psicografia do Divaldo Franco, ele apresenta no livro Primícias do Reino, essa cidade de Betânia, como um verdadeiro oásis no caminho agitada Jerusalém. Então Amélia Rodrigues fala o seguinte a respeito de Betânia: tudo ali era bucolismo, tapetes de flores miúdas caíam sobre a relva verdejante, e a coroa do Monte das Oliveiras ao longe tingia com o verde cinza das árvores a paisagem deslumbrante. Os declives, cheios de folhagens, exibiam casas brancas de alpendres floridos. Próxima à capital ficava, no entanto, muito longe em comparação ao Fausto e à bulha da grande cidade. Então isso está na obra Primícias do Reino, no capítulo A Família de Betânia, justamente onde Amélia Rodrigues vai contar a história de Marta, Maria e do irmão Lázaro. Então vamos falar de Marta, a palavra que em hebraico significa dona de casa. Ela que hospeda Jesus. E se deduz que ela era a mais velha, o que significa que ela era solteira, porque se não fosse assim, um marido queria recebê-la por hóspede. Então Jesus os visitava frequentemente nessa vila de Betânia, e as atitudes de Marta revelam então uma mulher com uma lealdade muito grande para com Jesus, uma pessoa de caráter sincero, né? Com uma fé muito firme e honesta. Então, quando seu irmão Lázaro ficou gravemente enfermo, ela, Marta e a irmã enviaram uma mensagem a Jesus para que ele viesse à casa deles com urgência. Isso está em João 11:3 aqui, ó. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Entretanto, ele não atendeu de imediato ao pedido e Lázaro morreu. Aí nós colocamos aqui, conclusão pela aparência, porque na verdade Lázaro não tinha morrido. E aí tem várias explicações sobre isso, né? Primeiro, que o espírito é imortal, nenhum de nós morre. O que morre é o corpo. E se ele tivesse realmente o corpo morrido no ponto de desencarnar, desligar o corpo do espírito, Jesus não iria conseguir reviver Lázaro. Jesus só conseguiu trazer Lázaro à vida porque o cordão fluídico que une o perispírito, que o Ayas explicou tão bem aqui, ao corpo físico, não tinha se dissolvido ainda. Então Jesus era capaz de usar um comando mental para reativar aqueles fluidos e trazer Lázaro de novo à vitalidade, porque ele já estava, o corpo estava até apodrecendo, né? Já estava cheirando mal. Então é importante a gente não confundir a morte como sendo a morte para sempre, né, que a gente está acostumado a falar, com a desencarnação. Aqui nós estamos falando da morte do corpo físico e, por isso, Jesus explica aqui, ó, disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Porque Jesus havia falado aqui, ó. Depois disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então Jesus sabia que Lázaro estava só numa condição, vamos dizer assim, de latência, né? Ele não estava realmente morto, não estava no campo espiritual. Então, aqui Jesus dizia isso da sua morte e achava que eles falavam do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, para que eles entendessem, né, do que se tratava. Quando o Senhor finalmente chegou a Betânia, Marta foi então honesta com ele, dizer que se ele tivesse vindo imediatamente, seu irmão estaria vivo, mas também exercitou uma fé extraordinária. Quer dizer, Marta, quando pediu a ajuda de Jesus, aqui nós estamos, na verdade, falando a respeito do caráter de Marta, né, ao identificar o Cristo como Filho de Deus. E João, no capítulo 11, versículo 21, ele disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, que é onde está essa citação. E Maria? Maria
ela é tão importante nessa passagem quanto Marta, apesar de que Maria fez a coisa certa e Marta nem tanto, porque não é que Marta fez a coisa errada, nós vamos explicar isso melhor, mas elas mostram duas facetas de uma questão que envolve a todos nós, e é aí que nós temos que caminhar no campo dessa interpretação. Então, em primeiro lugar, essa Maria, irmã de Marta, não é a Maria de Magdala, nem é a mãe de Jesus, porque o Evangelho traz muitas Marias para nós, né? Mas é a mesma Maria citada ao lado de Marta no episódio da ressurreição de Lázaro e depois num jantar que foi oferecido em homenagem ao Cristo, que está aqui, em João capítulo 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele, então o Lázaro já tinha voltado à ativa, né? Então Maria, tomando uma medida de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então Maria tinha essa grande devoção por Jesus. Na verdade, Marta também, né? Então Lucas apresenta Maria como uma irmã e afasta a hipótese de identificá-la com a pecadora, que está no capítulo 7, versículo 37, porque por incrível que pareça, nesse capítulo 7 de Lucas, essa pecadora, ela também faz a mesma coisa, ela rega os pés de Jesus com suas lágrimas, enxuga com os cabelos de sua cabeça e ungia os pés com unguento. Então há uma certa confusão, às vezes as pessoas acham que Maria, irmã de Marta, era pecadora, mas não é, são dois personagens diferentes, né? E aqui Lucas em 8:2 identifica Madalena numa outra cena completamente diferente, né? Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então quando Jesus conheceu Maria Madalena, ela estava obsidiada por 7 entidades, né? Bom, prosseguindo. Então Maria é descrita como uma mulher muito dedicada ao ministério de Jesus, amigo muito chegado de sua família, era também uma discípula com uma profunda fé no Senhor, é vista como uma ouvinte atenta aos ensinos do Cristo, e que se prostrou aos seus pés em adoração em 2 oportunidades, foi exatamente naquele jantar, naquela refeição, e nessa situação que eles estavam na casa, né, quando Jesus estava na casa de ambas. Então, olha só, Marta está focada em uma tarefa de grande importância. Marta, a irmã mais velha, a dona da casa, ela estava focada em hospedar o mestre, ao passo que Maria, sem deveres de hospitalidade a desempenhar, senta-se no chão, ao chão, junto aos pés de Jesus, indiferente ao serviço da casa. Então, uma está focada em arrumar a casa para receber aquele hóspede tão importante, e a outra está focada em sentar e ficar ouvindo o que ele tem a dizer. Todas as duas, né, ambas, estão fazendo coisas relevantes, importantes. A questão é, qual é a mais importante para aquele momento que estava acontecendo, né? Então, aqui diz que a hospitalidade era uma prática levada muito a sério na tradição judaica, receber uma pessoa em casa. Receber Jesus pode ser visto então como uma grande responsabilidade. Marta abre a porta, recebe Jesus, mas logo se ocupa com os afazeres mundanos. Então entra Jesus na casa dela, é como se ela não percebesse a importância daquele momento, ela não dá o devido peso para aquela situação. Quem que estava ali? O que ela podia ouvir daquele homem, né, que era tão próximo, amigo da família? Então ela está focada nessa hospedagem temporária e não em garantir que a mensagem do mestre para sempre habite seu coração. Uma está focada numa coisa que ia acontecer e ia passar, a outra ia receber o ensino
que ia durar para sempre. As palavras de Jesus. Então Jesus não repreende Marta quanto às suas tarefas. Jesus não fala: ô Marta, para de fazer isso aí, vem aqui me ouvir. Não faria isso nunca, né? Mas ressalta como ela se sente. Porque Jesus fala: Marta, Marta, estás atribulada com muitas coisas. Ele chama a atenção dela para isso. Chama a atenção a sua agitação e a sua inquietação. O trabalho em si que Marta estava fazendo é digno e necessário. Mas a qualidade do trabalho, o estado mental da discípula, é que o mestre está destacando. Então o espírito Vinícius, na obra Nas Pegadas do Mestre, ele observa uma coisa interessante. Os homens do século vivem aflitos e afatigados, com 1000 preocupações que os enervam, quando em verdade, como assevera o mestre, poucas coisas são necessárias. As inúmeras necessidades que fazem o flagelo da maioria dos homens são fictícias, puros caprichos criados pelas paixões desenfreadas, pelos vícios e taras mórbidas que se adquirem por imitação e se alimentam por egoísmo. Então isso aqui é um ensino muito interessante da gente compreender, né? Que nós, muitas vezes, nos afligimos e nos preocupamos com assuntos, com temas que são secundários, não são essenciais nas nossas vidas. Mas nós criamos importância com esses assuntos por causa do nosso egoísmo, das nossas paixões, dos nossos vícios. Então, às vezes, a gente se sente mal porque nós não estamos vestindo uma roupa da moda, por exemplo. Às vezes, nós nos sentimos mal por a gente não pertencer a um determinado grupo, a uma determinada elite, ou por nós não estarmos podendo executar uma determinada tarefa que a gente gostaria de executar. Às vezes, nós nos sentimos mal porque os nossos vícios fazem com que a gente sinta falta de determinadas coisas. Então, por exemplo, quando a gente falta energia elétrica na nossa casa, a gente muitas vezes preocupa mais que nós ficamos sem o aparelho de TV do que outras coisas mais básicas para a nossa vida, né? Então nós temos que entender, nesse sentido, do que é essencial e do que não é essencial. Até que ponto nós estamos em busca daquilo que não é essencial, e isso está nos preocupando além do que deveria. Então, em suas intermináveis idas e vindas, para preparar a casa e a refeição, Marta se aflige ao ver que perde grande parte dos ensinos de Jesus. Mas o sentido da obrigação de dona de casa é mais forte nela que o desejo de aprender. Então ela se aproveita de uma aproximação e reclama com Jesus. Fala: escuta, por que Maria não vem aqui me ajudar? Ou seja, ela está tentando pegar o que é divino, que está no nível superior, e atrair para o nível dela, que é um nível mais material, né, das coisas mundanas. Pede-lhe que diga à irmã que vem ajudá-lo, codividindo a tarefa doméstica. E a resposta de Jesus é clara e condena as preocupações de Marta e louva as preferências de Maria. Então nós temos que justamente trabalhar por que Jesus fez isso, né? Então olha lá, de bem pouco precisa o homem na terra para o seu sustento. As complicações e complexidades são criadas pelos desejos do próprio homem, e não pela necessidade. Então nós criamos desejos para nós, vontades, nós criamos necessidades que não são necessidades para toda a humanidade, são nossas particulares, a partir daquilo que a gente cria como nosso tesouro, como aquilo que é importante para nós. Então essas necessidades, como nós dissemos, às vezes elas não são essenciais e elas nos transformam em pessoas ansiosas, preocupadas, insatisfeitas, frustradas, porque não estamos conseguindo saciar os nossos desejos, não é? Então não há razão para preocupações desnecessárias.
O essencial é pouca coisa. Aliás, o essencial é apenas uma coisa: o reino de Deus. Aí essa frase é uma frase interessante, porque quando a gente fala assim, mas o essencial é o reino de Deus, mas como é que é isso? Como é que eu vou conseguir esse reino de Deus para chegar nessa essência? Reino de Deus é algum lugar que eu vou conquistar depois, eu vou me aproximar dele depois? Não é depois que eu morrer que eu vou para o reino de Deus? Aí a gente lembra aquela frase que Jesus deixou em Lucas, né? O reino de Deus não vem com aparências exteriores. O reino de Deus está dentro de vós. O que Jesus quis dizer com isso? O reino de Deus não é lugar, não é um status. O reino de Deus é uma condição espiritual evolutiva. À medida que nós evoluímos espiritualmente, moralmente, que é o progresso do espírito, tem que ser moral. À medida que há essa evolução, nós vamos conquistando o reino de Deus. Isso é só uma expressão para chamar a atenção numa determinada direção. Porque Jesus havia dito numa parábola muito pequena: o reino de Deus é como um homem que, tendo descoberto um tesouro num terreno, vai e vende tudo que tem e compra o terreno. Aí o reino de Deus. Aí nós falamos, mas peraí, explica de novo. Então vamos lá. O reino de Deus é como um homem que, tendo descoberto um tesouro num terreno, vai, vende tudo que tem e compra o terreno. Então ele ainda não conquistou o tesouro, ele não pegou o tesouro, ele pegou o terreno. Ele só ficou sabendo que o terreno tem um tesouro. Então ele passou a ter interesse no terreno, ok? Mas aí vem um detalhe importante: ele vende tudo o que tem. Essa frase tem um sentido de nós, com a nossa personalidade, deixarmos de ser as pessoas que nós estamos sendo e nos transformarmos em outra pessoa, uma pessoa melhor, mais evoluída, com menos desvios da moralidade, pessoas mais racionais, pessoas mais caridosas, mais bondosas, mais honestas, e todas as qualidades da alma, e irmos aos poucos deixando de ser ambiciosos, egoístas, orgulhosos, vaidosos, etc. Então, eu estou, como diz Paulo, deixando o homem velho para vestir a roupa do homem novo. Então, aí que vem a boa interpretação do Evangelho. Ele vai e vende tudo que tem e compra o terreno. Depois ele vai ter que achar o tesouro. Aí que ele vai encontrar o reino de Deus. Então essa palavra, essa expressão, ela apenas vem dizer que o essencial para nós deve ser a busca do nosso aperfeiçoamento moral. Isso é que é o essencial. Seja lá de que forma que a gente consiga fazer isso. Porque não necessariamente precisa ser através daquela religião, ou daquela outra, ou do espiritismo. Não necessariamente. Nós afirmamos que o espiritismo ajuda muito nessa conquista do reino de Deus, pelos seus fundamentos, pela forma lógica que ele coloca para a gente as realidades da nossa vida, a filosofia espírita, que vai explicar passado, presente e futuro da alma. Então isso é importante. A parte religiosa do espiritismo, que é a moralidade, a moral cristã. A parte científica do espiritismo, que o Ayas falou aqui sobre o perispírito, por exemplo, a questão dos fluidos. Então, quando a gente vai aprendendo isso, quer dizer que o Lázaro não foi ressuscitado, não foi um milagre de Jesus, não. Não, no espiritismo não é considerado milagre, porque nós entendemos que pela evolução do Cristo Jesus, ele já tinha condição de manipular fluidos, que são uma substância etérea, né, que não é visível por nós, e que compõe o nosso perispírito também. Jesus tinha condição de manipular esses fluidos com desejo, com o poder da vontade dele. Isso é próprio de um espírito evoluído. E Jesus pede para a gente chegar nesse nível de evolução. Então Jesus nos convida aqui, a que nós também nos
cristifiquemos. Então, esse processo de cristificação, ele cabe para nós também. É nós deixarmos de estar na materialidade rasteira e alcançarmos o estágio de espírito puro, que nós vamos conseguir quando nós, aos poucos, formos aplicando os ensinamentos e as regras que Jesus colocou para nós, para que a gente consiga esse campo evolutivo. Então, olha lá, Maria que está com a razão, porque ela escolheu o que é bom, ela escolheu a parte boa, que jamais lhe será tirada. É a conquista do espírito que, à medida da evolução, aprende a selecionar o essencial do supérfluo. O que é essencial e o que é supérfluo? Eu tenho um grupo de amigos que sempre se reúne para, sei lá, jogar sinuca, tomar uns e outros, fazer alguma atividade, vamos dizer assim, no campo da diversão. Mas eu tenho um tempo lá que eu devo ir à casa espírita para eu poder estudar, para eu poder compreender melhor as coisas. Então, é mais ou menos a gente fazer um paralelo entre esse tipo de situação. Eu não preciso imediatamente negar a minha vida mundana, mas eu preciso começar a me preocupar com a minha vida espiritual. E à medida que a vida espiritual vai tomando conta, né, e campo e espaço no meu coração e na minha mente, a parte supérflua começa a perder sentido. Eu não deixo de ir porque alguém me proibiu, o pastor me proibiu, o padre me proibiu, você não vai lá mais, você não faz. Não. Eu tomei a decisão por livre-arbítrio. Jesus fez o convite. Se alguém quiser me seguir, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, conheça a si mesmo e comece a se transformar, negando tudo que não for bom que você estiver fazendo. Então negue, transforme a sua personalidade em outra. É isso que é o negar-se. Tome a sua cruz, ou seja, faça lá o sacrifício que você tiver de fazer, siga o seu caminho, mesmo que seja pedregoso, né? E siga-me, ou seja, seguir os ensinos do Cristo, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha, o Pai é quem? Deus. Mas o Pai não é uma figura. Deus não é um homem, não é uma pessoa que eu estou chegando perto dele. Não é isso. Deus é um princípio incriado, nós não temos condição de definir Deus. No Livro dos Espíritos, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É isso que é Deus. Mas para nós fica mais fácil entender Deus como uma figura humana, com alguém que está me olhando, que está me culpando. Deus criou um mecanismo espetacular, chama-se lei de causa e efeito, que faz parte da lei de justiça, amor e caridade. Pela lei de causa e efeito, tudo aquilo que eu fizer de bom, eu haverei de receber a recompensa. Tudo aquilo que eu fizer de mal, de ruim, eu vou ter que reparar. É a justiça perfeita. Se não der para reparar nessa vida, vai ser quando? Nas próximas. Porque sem reencarnação, não tem como explicar a justiça divina, não. Não tem. Não consigo entender justiça divina sem o processo da reencarnação. Então, prosseguindo, uma lição curta, mas profunda em seus significados. É dada por meio de um fato vivo, ou seja, uma situação corriqueira. E Jesus usou aquilo para nos trazer um grande ensinamento, né? Então, vamos considerar que Jesus é um hóspede divino que está caminhando conosco. Então nós estamos recebendo Jesus. Aí vem a interpretação simbólica do evento, né? Marta representa, né, como dona de casa, a personagem atarefada, preocupada com os afazeres do mundo, que é a nossa vida ativa, é a nossa vida do dia a dia, levantar, escovar dente, tomar café e trabalhar, voltar, fazer compra e tal, levar o menino para a escola, ir para a universidade, estudar, sei lá, né? A vida de cada um de nós é a vida ativa.
mas nós precisamos prestar atenção em Maria, que a individualidade é o Espírito eterno, aquela centelha divina que nos habita, e que em cada reencarnação nossa ela vai estar conosco. Porque hoje eu sou fulano, eu tenho um nome, recebi um corpo que tem um sexo, um viés masculino, e estou aqui assim nessa condição. Daqui a algumas encarnações eu vou ter outro nome, posso estar num corpo feminino, eu tenho que passar por todas as experiências. E agora, a minha individualidade é a mônada espiritual, que sou eu, que vai sendo experimentada em cada reencarnação, que são as personagens, as personalidades. Então a Maria representa essa individualidade, ela precisa se manter em contato permanente com o Mestre, e essa é a vida contemplativa. Então nós temos a vida contemplativa, o momento que a gente para fazer uma oração, o momento que a gente para ter um sentimento de caridade, de misericórdia, ou que nós levamos o pensamento até Deus, ou um espírito que seja do nosso respeito, e a gente oferece uma gratidão, pede alguma coisa, é a vida contemplativa. Então nós somos uma mistura dessas duas coisas. O que está pesando mais na nossa balança, né? Nós podemos imaginar que Jesus, ele tinha a vida de rotina, né? Ele tinha a vida dele normal, a vida ativa, quando ele era um homem Jesus. Você fala assim, ô Pedro, por favor, me passa aí um pedaço de pão. É um homem Jesus falando. Mas quando ele fala, eu sou a luz do mundo, ninguém vai ao Pai senão por mim, aí é o Cristo falando através do homem Jesus. É o Espírito Cristo, que é um Espírito puro, evoluído, que encarnou no homem Jesus para cumprir a missão que ele veio cumprir aqui na Terra, de nos conduzir para Deus na questão da evolução. Então, Marta, que é a personagem, ela se queixa, porque ela quer trazer a individualidade, a Maria, para perto dela, para fazer as coisas mundanas, baixar as vibrações, mergulhá-la nas coisas materiais. Mas o Mestre alerta e fala, né, a importância que Maria mais valoriza, que é a contemplação do divino, a união com o Cristo. É como se Maria, buscando ouvir as palavras do Cristo, que estava ali personificado do lado dela, ela estava, na verdade, tentando desenvolver o Cristo interno que precisa nascer dentro dela, porque nós todos não estamos num processo de cristificação. Então nós todos temos um Cristo potencial aqui, que precisa surgir, ele precisa aparecer, não é? Haja vista que João Batista, quando os discípulos de João Batista reclamaram que Jesus estava batizando, que não sei o que, era uma coisa de ciúme dos discípulos de João Batista com relação à ascendência de Jesus na sociedade. Na verdade, não era Jesus que estava batizando, eram os seguidores de Jesus. Alguns estavam imitando João, aí vem esse lance de ciúme normal, né? Nós conhecemos muito bem como é que isso funciona. E João chega para os discípulos dele, João Batista, e fala assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, ele mesmo chama a atenção que era para seguir Jesus, que era o mestre, e não ele, que era apenas um personagem temporário, passageiro lá, né? Um ajudante da missão de Jesus. Então, mais vale um minuto de unificação com Cristo que uma vida inteira de agitação caritativa, no sentido dessa necessidade de nós nos imantarmos com os ideais do Cristo. Do Cristo, não o Cristo da parede pregado na cruz, não. Nem esse Cristo que está morto lá, não. É o Cristo ativo. O Cristo que nos remete aos pensamentos evolutivos mais nobres. É esse Cristo que nós estamos falando. Então a criatura evoluída, mesmo quando precisa desdobrar-se em atividades externas, só o faz com o espírito sentado aos pés de seu amor pelo divino. Querendo dizer que nós podemos realizar todas as atividades da nossa vida ativa mentalizando o que é divino. Porque aí nós vamos respeitar o próximo,
Nós vamos tratar as pessoas com mais misericórdia, compaixão, paciência, tolerância, porque a minha ligação com o divino está constante. Aí nós vamos evitar, né, queixas, brigas e etc., né, desavenças que a gente costuma ter na nossa vida de rotina, né? Então a lição, ela nos ensina a manter os dois lados em equilíbrio, embora sejam distintos um do outro. As tarefas terrenas que nos ocupam não nos preocupam. Realizemos-las sem perder o contato com o divino. Devemos permanecer na contemplação e na união divina. Olha que frase bonita essa. Agir com as mãos, porém meditar com o coração. Andar com os pés do corpo, enquanto o espírito permanece sentado a conversar com um amigo sublime. Olhar as coisas com os olhos físicos, mantendo o olhar do espírito preso às belezas do amor. Raciocinar com o intelecto, deixando a mente a contemplar o amor divino. Ou seja, fazer ambas as coisas. Aqui tem uma observação que nós encontramos, que o evangelista Lucas, quando ele descreveu esse trecho de Marta e Maria, ele estabeleceu uma sequência interessante, porque ele colocou isso logo depois da parábola do bom samaritano. Então, olha só, é como se ele prendesse uma coisa à outra. O atendimento ao próximo, o samaritano, foi mostrado na parábola. Havia um homem descendo, né, de Jerusalém a Jericó. Aí ele foi assaltado, passou lá um levita, passou um sacerdote, olhou para ele todo machucado e foram embora. Aí veio o samaritano, pegou esse homem, levou para a estalagem, deixou dinheiro para poder ele ser alimentado, tratado, voltou para poder acompanhar. Então mostra todo o processo prático da caridade. Depois vem a lição de Marta e Maria da melhor parte. Ou seja, ali está a vida ativa no samaritano. Depois vem a vida contemplativa com o episódio de Maria. Isso é só uma curiosidade, né? Como é que às vezes o Evangelho traz esse equilíbrio dos ensinamentos para nós, né? E Jesus disse então, isso vos revelei para que não sejais enganados, porque Jesus queria que a gente conhecesse a verdade das coisas, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que libertação que é essa? É libertação mental, libertação de cadeias que a gente fica com coisas que nos prendem, que não tem a menor sentido. Muitas linhas religiosas estabelecem verdadeiras prisões dogmáticas, é a chamada compressão dogmática, nos obrigando a seguir rituais, a fazer isso, aquilo, como se isso nos aproximasse de Deus. O que é que nos aproxima de Deus? Se Deus não é uma pessoa, é uma aproximação vibracional, ela é um estado de pureza, o reino de Deus está aqui dentro, ele tem que surgir por aqui. Então diz lá a sexta bem-aventurança de Mateus, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então quando nós alcançarmos a pureza de coração, eliminarmos todas as nossas falhas morais, nós veremos Deus. Mas é visão física? Não. É uma visão de compreensão, de contemplação espiritual. Não é possível ver Deus, né? Não nesse sentido físico, né? O próprio Cristo, por meio de Jesus, olha que frase interessante. O Cristo, por meio de Jesus, por quê? Jesus era um homem, era o corpo, com o Cristo, o Espírito, manifestando naquele corpo. Jesus, homem, Cristo, o Espírito. Então, às vezes o Cristo se expressava por intermédio do homem Jesus. É o Cristo milenar, é o Cristo que construiu o planeta Terra, como está lá no livro A Caminho da Luz. Então, o próprio Cristo por meio de Jesus, e o próprio eu de cada um de nós, nosso eu divino, pela voz silenciosa em nosso âmago, que ressoa vibrante em ondas inaudíveis, avisa abertamente que todas as revelações que está fazendo têm a finalidade de evitar que sejamos
enganados pelas vozes das sereias que nos convocam a unificarmos com coisas externas. Eu gostei muito dessa ideia. Uma igreja, uma imagem, uma Bíblia, um médium, um mestre, qualquer coisa que crie para nós uma dependência, que aquilo se torne um ídolo e que impeça a gente de nós nos desenvolvermos por nós mesmos, através do estudo, através da observação, através da nossa análise livre das coisas, né? Nós não precisamos de dogmatismo religioso, nós precisamos sim de estarmos ligados mental e sentimentalmente aos ensinos do Cristo. Muito bem, então a interiorização que Maria de Betânia estava fazendo, buscando encontrar o Cristo dentro de si, enquanto permanecia sentada aos pés de Jesus. Ela está sentada com Jesus, mas tentando encontrar o Cristo que está nela própria. Olha lá o que Emmanuel fala no capítulo 3 do livro Vinha de Luz, O Necessário, quando ele interpreta, mas uma coisa só é necessária. Jesus, em Lucas 10:42. Emmanuel diz assim: terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Olha o que o Emmanuel está dizendo. Nós temos muitos negócios aí que a gente está envolvido, né? Planos familiares, profissionais, educacionais, financeiros. Nós temos muitos negócios, né? Estão próximos, estão remotos, às vezes estão remotos no tempo, né? Mas nós não podemos deixar de pensar em cada uma dessas experiências como lições. Por quê? A morte vai tirar a gente dessa realidade, a morte do corpo físico, e vai nos julgar para outras realidades que a gente nem consegue imaginar o que vai acontecer. Certo? Vamos prosseguir. Administrarás interesses vários, entretanto, não poderás controlar todos os ângulos do serviço, de vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Nem Jesus conseguiu folga para poder ensinar tranquilamente, que sempre vinha, não é à toa que os fariseus estavam lá para cumprir a sua missão, de querer detonar Jesus, não deixar Jesus ter nenhuma importância, porque eles é que eram importantes, era o clero judaico lá, com os seus paramentos, a sua hierarquia. Jesus era um qualquerzinho lá de uma cidade pouco conhecida, que era Nazaré. Assim eles queriam. Amealharás enorme fortuna, todavia ignorarás por muitos anos a que região da vida te conduzirá o dinheiro. Improvisarás pomposos discursos, contudo desconheces as consequências de tuas palavras. Organizarás grande movimento em derredor de teus passos. No entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. Nós temos um item no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O bem e o mal sofrer. Aproveitar o sofrimento para o nosso próprio bem. Exaltarás o direito com o verbo indignado e ardoroso. Todavia, é provável não esteja senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos, quando a gente se revolta e fala um monte de coisa que era melhor a gente ficar calado. Uma só coisa é necessária, asseverou o mestre, em sua lição a Marta, cooperadora dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa, cada coisa se ajustarão a nossos olhos no lugar que lhes é próprio,
sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Então isso cabe a cada um de nós interpretar e desejar assimilar os ensinamentos. Assim nós encerramos, meus irmãos, a nossa participação, agradecendo a todos aí a paciência de nos ouvir, desejando uma boa noite e um bom término de reunião.